e aí ele acabou ficando uma parcela pequena, mas eu guardo lá. E aí, Bitcoin. Cara, Bitcoin pra mim se tornou um problema. Ô Mira, Bitcoin, eu nunca ouvi você falar sobre Bitcoin. Qual que é a sua visão sobre Cara, Bitcoin? minha visão sobre Bitcoin, eu Hum. comecei a comprar Hã. Bitcoin tem pouco tempo, eu comecei em 2016. Porra, Eu é pouco comprei tempo. dois, eu comprei 2 Bitcoins, eu nunca vendi. Nunca vendeu? E eu comprei, eu comecei a comprar, ele custava acho que R$ 8.000, R$ 4.000, R$ 8.000, não sei lá. E aí fui comprando até uns 30 e poucos mil reais, aí eu falei: "Cara, mais do que isso, Puta, você já pensou, já aí eu falei: "Ah, cara, triplicou, pô, não, não, é muito caro". mas você comprou 2. Não tinha nenhuma sustentação para ele custar R$ 30.000. E Eu falei: "Ah, olha, cara, eu vou te falar, você foi ainda bem ousado, porque 2016, né? 2016". Na verdade, era para eu ter comprado antes, porque eu já acompanhava o mercado, já discutia em fóruns, em grupo. Só que o que que acontece? Nessa época eu trabalhava no Banco do Brasil antes, né? Eu entrei no Banco do Brasil em 2011, aí em 2016. O que que acontece? Na época, eu tinha certificação de combate à lavagem de dinheiro. Então, eu conheço muito esses mecanismos, eu estudei Sim, para fazer prova. E aí, quando você estuda como é que funciona lavagem de dinheiro, você vê que esse tipo de moeda, como o Bitcoin, é uma excelente ferramenta para o criminoso, porque é muito difícil de rastrear, de toda a parte de colocação, ocultação, integração, que são as fases da lavagem de dinheiro. O Bitcoin ele é um instrumento extremamente fácil de acabar não sendo detectado, né? Eu fazia análises lá sim. na época do Banco do Brasil, tinha os filtros lá, aí eu tinha que analisar aquilo que era suspeito, a gente mandava para o COAF. Eu trabalhei fazendo isso, então você fala, pô, caiu dinheiro na conta. Inclusive, teve um caso que eu lembro que a gente mandou lá para o COAF, de um garoto de 18 anos, eu trabalhava na agência do FRJ, um garoto de 18 anos, ele recebia valores astronômicos na conta. Aí a gente ligou pra ele e falou: "Pô, não, tem umas entradas aqui, pô, você é aluno da UFRJ, tem umas entradas de dinheiro aqui e, assim, não faz muito sentido". Ele: "Ah, cara, isso aí é do meu pai é engenheiro aqui na UFRJ, mas aí ele é servidor e aí esse dinheiro é de coisa que ele faz". Ele falou: "Cara, tem alguma coisa errada". Aí a gente fez o dossiê, reportou Era para muita que grana? assim, não é a questão que é muita grana. Um garoto de 18 anos recebe 30, 40, 50 mil na conta, cara, uma vez, beleza. A avó dele deu dinheiro, sei lá. Sim, Agora todo mês, cara, assim, você é sim. estudante. E aí você, pô, de repente tá lá como estudante e o cara é empresário. E o Aí cadastro dele não beleza, tá né? atualizado. Aí você liga pra ele. Ele: "Não, eu sou estudante, eu sou estudante mesmo". Aí você: "Pô, tem alguma coisa errada". Sim. Isso faz parte da investigação de combate à Porque às lavagem vezes de o cara dinheiro. fala, pega e fala assim: "Não, eu sou empresário e tal, acho que deve estar Não, tudo de repente o atualizado". cara tem uma empresa. Aí você fala: "Pô, É só beleza, né?". atualizar o cadastro. Aí você pede a documentação, fala: "Pô, cara, me dá um decore, me dá um documento aí, contrato social da empresa". A gente atualiza o cadastro de estudante para empresário, cadastra a renda e tá tudo bem. Aí não cai mais nos alertas de lavagem de dinheiro, Sim. porque é compatível. O cara tem documentação para comprovar, a movimentação é compatível com o que ele falou e tá tudo bem. E aí, beleza. E acontecia isso direto de cadastro atualizado. Muito, muito. Era o que mais acontecia, inclusive. E aí, beleza. Mas nesse caso eu lembro que era estranho. O que que a gente faz? O banco reporta para os órgãos responsáveis para que isso seja verificado. E aí cabe à Polícia Federal, COAF, os órgãos verificarem. Então, eu tendo esse conhecimento, tudo, tendo a certificação e tudo, das provas que eu fiz para entender, ser especialista nesse combate a esses ilícitos, eu falar, cara, não dá, Bitcoin. Eu levei uns 2 anos, eu podia ter entrado no Bitcoin em 2014. Entendeu? Eu levei de 1 a 2 anos para me convencer que o Tá Bitcoin estudando e tal. mas para me convencer que o real, o dólar, o Bitcoin, eles são moedas. Não é a moeda que é a culpada pelo ilícito. Sim, É quem tá fazendo a coisa errada que é verdade. culpado. E aí eu falei: "Cara, o Bitcoin, cara, ele é uma moeda. Ah, mas é mais fácil, é mais difícil de fazer a coisa errada", mas o errado é quem tá fazendo a coisa errada. E aí, a partir disso que eu comecei a comprar Bitcoin. E aí eu comprei, só que ele começou a explodir, eu parei de comprar, porque ele começou a ficar muito grande na minha carteira. Sim. Aí entra a minha expertise, minha experiência como investidor. Eu falei: "Cara, tá muito grande na minha carteira". O certo, inclusive, seria eu ter vendido parte para equilibrar a Naquele carteira. momento, né. Mas eu falei: "Não, eu vou ficar aportando". E aí eu passei anos sem aportar em Bitcoin, anos, assim, pô, muito, muito tempo. Eu voltei a comprar um pouco, e aí a comprar ETF de Bitcoin tem, sei lá, 2 anos. Aí eu voltei a comprar um pouco, aproveitando quedas ali, movimentos.
como eu sou analista gráfico, eu gosto de ler o movimento do preço no gráfico. Graças a Deus, Deus tem ajudado que nas últimas décadas eu tenho acertado bastante. E aí eu voltei a comprar um pouco, porque eu cresci o patrimônio, Sim. o restante dos ativos em patrimônio, e aí o Bitcoin Já fazia sentido ele você ficou ter mais. menor, né? Ele ficou bem menor no meu patrimônio, e aí fazia sentido eu comprar um pouco mais. Mas hoje ele tem uma parcela pequena, ele já foi bem maior, mas o que cresceu mais foi o patrimônio, e aí ele acabou ficando uma parcela pequena. Mas eu guardo lá. E aí, Bitcoin. Cara, Bitcoin para mim se tornou um problema. Isso aí é importante ser dito. Por que é um problema? Se você faz um investimento, você tem o objetivo de usar esse dinheiro. Sim, Agora pensa comigo, você tem 1 milhão em Bitcoin. Eu tenho 2 Bitcoins, né? Então eu tenho mais de 1 sim. milhão em Bitcoin. O que eu faço com esse dinheiro? Sei lá, comprar uma casa, compra uma Ferrari, compra qualquer coisa. Mas se eu comprar, ele vai deixar de ser Bitcoin. Sim. E se eu acredito no Bitcoin, como eu acredito, que ele vai continuar valorizando, então eu não posso usar esse Bitcoin. Sim. Mas se eu não posso usar o Bitcoin, porque ele vai valorizar, assim, o halving, a criação de moeda ainda vai durar. Tudo bem que se não me falha a memória, 96% dos Bitcoins já foram minerados. Tem pouca coisa para ser minerado e vai levar, acho que uns 100 anos ainda, uns 90 anos. Se não me falha a E memória, fora que muitos bitcoins já foram perdidos, né? é mais de 20%. Era 30%, mas como tem as minerações que vão criando mais, hoje em dia uns 20% dos bitcoins foram perdidos. E até por isso que eu não faço autocustódia. E que é outro tema que a gente pode debater. Mas se eu acho que o Bitcoin ainda vai valorizar algumas décadas, eu não posso gastar os meus Bitcoins. Verdade. Pô, mas se eu não posso gastar, ele vai me servir para quê? Verdade, aí vira um Porra, problema. o que eu faço com o Bitcoin? Se eu gastar, eu vou ficar olhando para ele e falar, caramba, mas ele valorizou, agora cada Bitcoin valeu 1 milhão, pô, era para eu ter Agora, 2. Eu falei, pô, não posso gastar. Mas se eu não gastar, o que eu vou fazer com ele? Qual a solução que eu arrumei? Eu tenho 2 filhas, vou deixar um Bitcoin para cada uma. então já era. Pronto. Acabou. E aí eu fico tranquilo. Aí ela faz o que ela quiser. E né? aí, beleza. Ou então, de repente, sei lá, quando eu tiver velho, eu falo assim: cara, vou transformar tudo em fundo imobiliário para gerar renda e pronto, e dane-se. Sei lá. Mas como não é uma parcela significativa do patrimônio, não me incomoda. Ele tá ali mais na carteira, cumprindo o papel de fazer crescer. Investimentos alternativos ali. Não necessariamente alternativos. Sim, poderia ser classificado, mas ele está dentro do que eu chamo de núcleo de crescimento. Especulação com opções, trade, ativos de maior risco, eu coloco o Bitcoin dentro dessa caixinha, porque eles têm a função de fazer a carteira crescer. E outra parte muito maior tem a função de geração de renda, porque eu vivo de dividendos. Sim. Então, para mim, isso é mais importante. A maior parte da carteira está voltada à geração de renda, e tem uma outra parte que tem alguns ativos alternativos e empresas, que eu tenho algumas empresas. Isso aí tem a função de crescimento do patrimônio. É uma aula aqui, Mira, você tá dando pra gente. Estamos vivendo algo parecido com a entrada da internet nos anos 2000. A inteligência artificial está transformando tudo e empresas como Nvidia, Microsoft e Google estão na frente dessa revolução. E na Quant Fury você consegue acompanhar o desenvolvimento das ações, investir e ver a cotação em tempo real. E é muito simples, você vem e procura aqui, você pode ver Meta, Google, Microsoft, são empresas que investem massivamente na inteligência artificial. E você pode investir com apenas um clique, ó. Comprar. Eu quero investir aqui $50. Vou colocar aqui. Comprou. E acabei comprando aí uma parte da empresa Microsoft. E o código de convite está no link abaixo.